Canal dedicado ao investidor iniciante. Aprenda a melhor forma de investir seu dinheiro e alcançar a sonhada liberdade financeira. Nesse vídeo, como prometido, irei falar dos investimentos em renda fixa, como funcionam, como encontrar essas oportunidades e onde contratar. Tudo que estou colocando nesses vídeos é referente a um ano como investidora. Assistam até o final e façam seus comentários. O Certificado de Depósito Bancário, CDB, é um tipo de investimento de renda fixa muito popular no Brasil. Ele é emitido por instituições financeiras, bancos, com o objetivo de captar recursos para financiar suas atividades. O CDB funciona da seguinte maneira: o investidor compra um título emitido pelo banco, que representa um empréstimo feito por ele à instituição. Em troca desse empréstimo, o banco paga ao investidor uma remuneração acordada, que pode ser prefixada, pós-fixada ou híbrida. Uma das vantagens do CDB é que ele é considerado um investimento seguro, pois conta com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos, FGC, para valores de até R$250 mil por CPF e por instituição financeira. Isso significa que, em caso de falência do banco emissor, o investidor tem direito a receber o valor investido, acrescido dos juros até a data de vencimento do título. O CDB pode ter prazos de vencimento variados, desde alguns dias até anos, e pode ser resgatados antes do prazo, mas nesse caso, é comum que haja uma redução na remuneração. Além disso, é importante verificar se o CDB possui liquidez diária ou se possui uma carência mínima para resgate. Existem duas formas principais de remuneração do CDB, prefixada e pós-fixada. No caso do CDB prefixado, a taxa de juros é definida no momento da compra do título, e o investidor já sabe exatamente qual será o rendimento ao final do prazo estabelecido. Já no CDB pós-fixado, a remuneração está atrelada a algum índice, como o CDI, Certificado de Depósito Interbancário, ou a taxa Selic, e varia ao longo do tempo. Vale colocar que esse investimento sofre a incidência de retenção de imposto de renda, que é regressiva, de 22,5% a 15%, quanto mais tempo ficar com o título menos se paga, por isso o ideal é se ficar até o vencimento com o título. A letra de crédito do agronegócio, LCA, e a letra de crédito imobiliário, LCI, são investimentos de renda fixa emitidos por instituições financeiras com o objetivo de captar recursos para financiar atividades relacionadas ao agronegócio e ao setor imobiliário, respectivamente. A LCA é um título emitido por instituições financeiras que destinam os recursos captados para o financiamento de atividades do agronegócio. Essas atividades podem envolver projetos relacionados à agricultura, pecuária, agroindústria, entre outros. A LCA é lastreada por operações de crédito realizadas nesses setores, o que garante maior segurança ao investidor. Por sua vez, a LCI é um título emitido por instituições financeiras para financiar atividades do setor imobiliário. Os recursos captados por meio da emissão de LCI são direcionados para operações de crédito vinculadas a empreendimentos imobiliários, como financiamentos de imóveis residenciais, comerciais, construção de moradias, shoppings, entre outros. Assim como a LCI também é lastreada por essas operações, proporcionando segurança ao investidor. Tanto a LCA quanto a LCI possuem algumas características semelhantes. Ambos os investimentos são considerados de renda fixa, ou seja, possuem uma taxa de remuneração pré-acordada. Essa taxa pode ser prefixada, pós-fixada ou híbrida, variando de acordo com as condições de mercado e o prazo do investimento. Além disso, tanto a LCA quanto a LCI podem ser emitidas por instituições financeiras públicas e privadas. Uma vantagem desses investimentos é a isenção de imposto de renda para pessoas físicas, o que pode torná-los atrativos em termos de rentabilidade líquida. São consideradas aplicações seguras devido à garantia do Fundo Garantidor de Créditos, FGC, para valores de até R$250 mil por CPF e por instituição financeira.
Em suma, a LCA e a LCI são investimentos de renda fixa emitidos por instituições financeiras para financiar o agronegócio e o setor imobiliário, respectivamente. Esses investimentos oferecem aos investidores a possibilidade de obter uma remuneração pré-acordada e contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos. Em seguida irei falar sobre CRI-CRA. O Certificado de Recebíveis Imobiliários, CRI, e o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, CRA, são títulos de crédito de renda fixa emitidos por securitizadoras com o objetivo de captar recursos para financiar o setor imobiliário e o agronegócio, respectivamente. O CRI é um título lastreado em créditos imobiliários, ou seja, representa uma parcela de direito creditório originado de financiamentos imobiliários, como hipotecas e empréstimos para construção, compra e venda de imóveis. Esses créditos são transferidos para uma securitizadora, que emite o CRI para captar recursos junto a investidores. A remuneração do investidor é baseada nos juros e na amortização dos créditos imobiliários que lastreiam o título. Já o CRA é um título lastreado em recebíveis do agronegócio, como duplicatas rurais, contratos de venda de produtos agrícolas, financiamentos voltados para o setor agropecuário, entre outros. Assim como o CRI, o CRA é emitido por uma securitizadora, que adquire os direitos creditórios do agronegócio e emite o CRA para captar recursos junto a investidores. A remuneração do investidor é baseada nos juros e na amortização dos recebíveis do agronegócio que lastreiam o título. Tanto o CRI quanto o CRA são considerados investimentos de renda fixa, pois possuem uma taxa de remuneração pré-acordada. Essa taxa pode ser prefixada, pós-fixada ou híbrida, dependendo das condições de mercado e do prazo do investimento. Uma das vantagens do CRI-CRA é a possibilidade de diversificação da carteira de investimentos, uma vez que esses títulos oferecem acesso a setores específicos da economia, como o imobiliário e o agronegócio. Além disso, ambos podem proporcionar uma rentabilidade mais atrativa em comparação a outras opções de renda fixa. No entanto, é importante ressaltar que o CRI-CRA também apresentam riscos. Dentre eles, destacam-se o risco de crédito do emissor, ou seja, a securitizadora pode enfrentar dificuldades financeiras que afetem o pagamento dos juros e do valor investido. Por isso, é essencial realizar uma análise criteriosa da securitizadora e dos ativos que lastreiam os títulos antes de investir. Em resumo, o CRI e o CRA são títulos de crédito de renda fixa emitidos por securitizadoras para financiar o setor imobiliário e o agronegócio, respectivamente. Esses títulos representam parcelas de direitos creditórios lastreados em financiamentos imobiliários e recebíveis do agronegócio. Apresentam uma remuneração pré-acordada. Mas afinal, o que é uma securitizadora? Uma securitizadora é uma instituição financeira especializada responsável por realizar o processo de securitização. A securitização é uma operação financeira em que um conjunto de ativos, como créditos imobiliários, recebíveis do agronegócio, entre outros, são transformados em títulos negociáveis no mercado financeiro. A securitizadora atua como intermediária nesse processo. Ela adquire os direitos creditórios de empresas ou instituições financeiras, geralmente provenientes de contratos de empréstimos, financiamentos ou vendas a prazo. Em seguida, ela agrupa esses ativos em uma carteira e emite títulos lastreados nessa carteira, como certificados de recebíveis imobiliários, CRI, ou certificados de recebíveis do agronegócio, CRA. Esses títulos são oferecidos no mercado para investidores interessados em adquirir esses ativos. Ao comprar os títulos emitidos pela securitizadora, os investidores passam a ter direito aos fluxos de pagamento originados pelos créditos subjacentes. Dessa forma, a securitizadora transforma os ativos financeiros em títulos negociáveis, permitindo a captação de recursos junto aos investidores. Uma das principais finalidades da securitização é a obtenção de liquidez para as empresas que cedem os direitos creditórios.
Ao transformar esses ativos em títulos negociáveis, as empresas podem antecipar o recebimento dos valores devidos e ter acesso a recursos financeiros para investimentos, reduzindo a dependência de financiamentos bancários tradicionais. Além disso, a securitização também contribui para a diversificação de investimentos dos compradores dos títulos. Os investidores têm a oportunidade de acessar diferentes setores da economia e obter retornos de investimento baseados nos pagamentos dos ativos que lastreiam os títulos emitidos pela securitizadora. Vale ressaltar que as securitizadoras estão sujeitas à regulamentação e supervisão dos órgãos competentes, como o Banco Central do Brasil, que estabelecem regras e requisitos para a atuação dessas instituições. Essas regras visam garantir a transparência, a segurança e a qualidade dos ativos securitizados, protegendo os investidores. Concluindo, uma securitizadora é uma instituição financeira especializada que realiza o processo de securitização, transformando ativos financeiros em títulos negociáveis. Ela adquire os direitos creditórios, os agrupa em uma carteira e emite títulos lastreados nessa carteira para captar recursos junto aos investidores. A securitização proporciona liquidez para as empresas cedentes dos ativos e oferece oportunidades de investimento diversificado para os compradores dos títulos. Indicação de leitura. Primeiro, fundos imobiliários, investimentos que lhe darão renda passiva mensalmente, autor Wesley Araújo. Segundo, Pai Rico, Pai Pobre, o que os ricos ensinam a seus filhos sobre dinheiro, autor Robert Kiyosaki. Terceiro, Os Segredos da Mente Milionária, aprenda a enriquecer mudando seus conceitos sobre o dinheiro e adotando os hábitos das pessoas bem-sucedidas,